Sal, vai um pouco aí, tem para todo gosto. Da Pérsia, do Havaí, o rosa vem do Himalaia, o negro da boca do vulcão. Bom, é o que dizem. O chamado sal gourmet, diferente do sal de cozinha que a gente costuma usar no preparo dos alimentos, ele não passa pelo processo de refino da indústria. Tá vendo que ele tem esse formato aqui, ó, de cristais? É porque aqui não são usados produtos químicos. E por isso mesmo, esse sal é considerado por muita gente como o mais saudável. E será mesmo? Será mesmo? Tem consumidor que prefere as opções de sal gourmet, porque tem mais sais minerais. Só que é importante salientar que a quantidade de minerais presente é muito pequena e não supre a nossa necessidade. Que a quantidade de minerais presente é muito pequena e não supre a nossa necessidade. Quando você faz o sal integral, você tem 88 minerais. 88 minerais no sal integral. Quando você faz o cloreto de sódio, você só tem dois, o sódio e o cloro. Para ir de 88 minerais para o sódio e o cloro, o processo de refinamento, entra uma série de substâncias venenosas no processo. Então, além de você estar recebendo sódio e cloro, que é prejudicial, você está recebendo os venenos do refinamento. O Fernando nem ficou surpreso quando eu disse que a diferença é mais no sabor e não nos nutrientes. Quando você faz o sal integral, você tem 88 minerais. 88 minerais no sal integral. Agora, se você faz uso de sal integral, de sal rosa do Himalaia, de sal marinho brasileiro que tem aí no mercado, não refinado, pelo contrário, você repõe os minerais todos que estão lhe faltando, você alcaliniza o seu corpo. Você está dizendo que você está tomando água alcalina aí. Parte dessa água é alcalina porque ela é rica em magnésio. Ela tem um dispositivo lá que enriquece a água com magnésio. E isso alcaliniza a água. Os minerais alcalinizam o nosso corpo. Uma criança recém-nascida é alcalina. Um velho é ácido. À medida que você envelhece, você vai se acidificando. Então, se você alcaliniza seu corpo, você está se livrando de inúmeras doenças, entre elas o câncer. O câncer, no seu núcleo, ele é alcalino, mas na sua redondeza toda ele é ácido. Se você alcalinizar a região em volta do tumor, o tumor morre. A célula cancerígena não consegue sobreviver. E sal faz isso, pra você ter uma ideia. Não foi a essa conclusão a que chegaram as pesquisadoras do Laboratório de Alimentos da USP. Em 1 grama de sal, você tem 400 miligramas de sódio no sal refinado. Nos gourmets, tem 312, 360, varia inclusive entre eles, mas não é abaixo de 300. O excesso de sódio é uma das principais causas das doenças cardiovasculares. Porque o cloreto de sódio causa hipertensão, o sal não. Cloreto de sódio é uma coisa, sal é outra. Para o sal virar cloreto de sódio, o processo de refinamento, quero que você saiba, acrescenta venenos. Aí você tem na mesa uma coisa chamada cloreto de sódio, que tem isso aqui mais os venenos para tirar os outros. Esse sistema que eles chamam de purificação, entre aspas, na realidade é uma destruição, porque o potássio foi embora, o magnésio foi embora, o selênio foi embora, o zinco foi embora, todo foi embora, para ficar essa coisinha branquinha, bonitinha na sua mesa. E você acha que isso é bom. Aí, como isso aqui é prejudicial, porque tem os venenos, aí isso não, você não pode comer cloreto de sódio, só que você inclui aquele lá. Você acha que tudo é a mesma coisa, porque ninguém te explicou que é diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sal refinado é uma coisa, sal integral é outra coisa. Dieta baixa em sal aumentou em 400% o risco de infarto do miocárdio no estudo Mr. Fit. Está aqui o estudo Mr. Fit. 361.662 homens avaliados, aumentou em 4 vezes a mortalidade dos pacientes que estavam em dieta hipossódica. Aqui, ó, o sal que está na sua mesa. Ferrocianeto de sódio, citrato de amônia, silicato de alumínio e destrose. Sabe o que é destrose? Glicose.
o sal de sua mesa tem açúcar. Eu não sabia? Sabe, tem açúcar. Isso aqui é glicose, açúcar. O sal, você não sente porque ele está salgado, o paladar não deixa você sentir o açúcar que está lá, mas tem açúcar. Para a remoção dos minerais e impurezas, ficando apenas cloreto de sódio. As impurezas que ele está chamando são as coisas boas, que você jogou fora. Hã? Então, o sal integral, ele é usado na exaustão adrenal. Se você tem um paciente com exaustão adrenal, que é quando a curva do cortisol está achatada, você não consegue tirar o seu paciente da exaustão adrenal se você não usar sal. Tem gente aí que fica dando dá hidrocortisona, dá ashwagandha, mas não dá sal. Tem que dar sal. Eu conheço pacientes que só saiu da exaustão depois que foi dado sal. Vários exemplos vocês devem ter. O sal integral, ele previne asma, ele previne rinite alérgica, ele trata. Ele é um desintoxicante, ele ajuda no diabetes, ele ajuda na fadiga adrenal, ele ajuda na hiponatremia. Se você tiver com o seu sódio no sangue menos de 1,41, você está em caso de hiponatremia. Você tem que manter o sódio no meio. Aqui, você lembra que tem gente que tem substância que você trabalha no quarto quartil, tem substância que você trabalha no primeiro quartil, tem substância que você trabalha no meio, entre o segundo e o terceiro quartil. Sódio é um deles. Então, 141 é muito baixo. Mas a minha experiência é o seguinte, quando você trabalha com sal integral, eu sei que vai chocar muita gente aí, inclusive eu tenho um artigo científico sobre isso, escrito sobre sal, publicado. O sal integral, muitas vezes, ele baixa a pressão arterial, ao invés de subir. O cloreto de sódio, na maioria das vezes, aumenta a pressão. Mas o sal integral, na maioria das vezes, baixa a pressão, porque ele tem 82 minerais, além do sódio e do cloro. E um desses minerais é o magnésio. O magnésio é o mestre dos minerais. Ele participa de mais de 300 reações químicas no corpo. E ele é relaxante muscular. Ele relaxa o músculo, ele relaxa as artérias. Ele é anti-estresse. E uma pessoa que está estressada, que as artérias estão contraídas, se ela faz uso de um sal integral, que tem magnésio, essas artérias relaxam, a resistência periférica diminui, a pressão diminui. Conclusão, não havia uma associação entre ingesta alta de sódio e hipertensão. Pelo contrário, foi detectada uma correlação inversa. Quanto mais baixa a ingesta de sal, mais pressão alta você tinha. Isso é o NHANES 1. O NHANES 3, baixa ingestão de minerais, incluindo magnésio, potássio e cálcio, era comum em pacientes hipertensos. Confirmando o encontrado no NHANES 1, uma baixa ingesta de sódio foi relacionada com níveis elevados de pressão arterial. É o contrário do que vocês aprenderam. Conclusão, ingesta inadequada de minerais é um padrão dietético que melhor prediz uma pressão arterial elevada em pessoas com risco de aumentado para doenças cardiovasculares. Então, até hoje, vocês fizeram tudo errado. Eu me lembro, há uns 20 anos atrás, a primeira vez que caiu a ficha para mim, porque eu também já estive desse lado aí. Eu não acreditava. Quando eu comecei a ler os primeiros trabalhos, eu falei, não é possível, pô. E para eu começar a colocar sal na minha comida? Porque eu tinha proibido de colocar sal na mesa. E agora a primeira coisa que eu faço é sal. Entendeu? Quando eu tomo de manhã o meu limão espremido, antes de eu colocar água, eu encho de sal integral. Roda ele de sal, rosa do Himalaia. Já começa o sal na primeira refeição da manhã, bastante sal. A minha pressão é 11/7. Para quem está com